Minha gente, nossa situação é desesperadora, perigosa e péssima, né? Tudo por conta de diretores incompetentes, de um presidente incompetente que tinha que parar de dar entrevista, parar. Quanto menos ele falar, melhor. Quanto menos ele falar, melhor. Uma diretoria incompetente, uns jogadores que todos os jogos a gente toma gol de erro individual, todos os jogos nós tomamos gol de erro individual. Eu não vou falar que vai cair, porque isso aí é coisa de frouxo, é coisa de gente frouxa, é coisa de gente que tem muitos por aí, né? Muitos influenciadores do Santos falando que o time já caiu e tal. Eu não acho que o time vai cair. O Neymar vai voltar, sabe? O, o time querendo ou não, está apresentando uma evolução dentro de campo. A culpa não é do treinador. Eu acho que ele podia mudar algumas coisas no time, mas a culpa não é dele. Se o Zé Ivaldo perde um gol inacreditável daquele, a culpa não é do treinador. Se o Barreal perde aquele gol, a culpa não é do treinador. Ali era 2-0, gente. Ali era 2-0. Contra o Grêmio foi a mesma coisa. Contra o Ceará, o Tiquinho perdeu um gol cara a cara. Era 1-0. Contra o Grêmio, era para ter saído com 2-0. É que os caras, na hora de definir a jogada, não conseguem. Aí erram atrás. Aí não dá para colocar a culpa no técnico. Por exemplo, com Caixinha, o time não tinha padrão nenhum, né? Não tinha padrão de jogo. Agora você já vê alguma coisa, você já vê uma melhora. É que os resultados não vêm. Eu acho que esse cara pode dar resultado, pode melhorar o time, como ele já está melhorando. Só que o problema são os jogadores. Tá nítido isso. Tá nítido. A culpa é zero do treinador. Primeira vez que eu falo isso aqui. A culpa é zero do treinador. Beleza, eu acho que ele pode trocar o Tiquinho, pode tirar, pode mudar o esquema, botar o Tassiano de centroavante, pode testar uma coisa nova. Mas se o Rincon erra aquele passe infantil, cara, o Santos é assim, o time, principalmente no segundo tempo, é completamente estático. O time é estático, gente. Todos os jogos é assim. Então, assim, não inventa de querer sair jogando. Errou o passe, o Corinthians foi lá, cruzou a bola, fez o gol. Cruzou a bola e fez o gol. O Corinthians não estava fazendo nada, gente. Nada. Mas num erro bobo desse, faz o gol. Não pode perder o gol que o Zé Ivaldo perdeu, que o Barreal perdeu. Sabe? Então, assim, não adianta ficar colocando a culpa no técnico, que não vai adiantar nada. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa aqui, que assim, eu. Não é que eu me arrependo, mas olhando para trás agora, o time jogava mal com o Carille? Jogava. O Carille é um péssimo treinador? É. Na Série B o time não jogou nada? Não jogou nada. Mas se você olhar o trabalho que a demora que foi para escolher o outro treinador e o trabalho que esse outro treinador fez. Agora o Kleber Xavier pegou uma bucha. Ele pegou uma bucha e está tentando resolver. E eu acredito no trabalho dele. Agora, olhando para trás, cara, eu não sei se ia estar jogando mal, se ia estar jogando bem. Mas eu acho que não estaria nessa situação
se tivesse mantido o trabalho. Porque contrataram o Caixinha. O Santos só está nessa situação por conta do senhor Marcelo Teixeira, que assinou todos esses contratos, e por conta do técnico horroroso que tinha aí. Eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. É um bastidor. Eu não vou falar nomes aqui, mas eu vou contar um bastidor, tá bom? Membros do Conselho do Santos foram fazer uma reunião com Marcelo Teixeira e lá no Santos, né? Antes de uma reunião do Conselho que teve, a última, né? E o Marcelo Teixeira demonstrou um desconhecimento muito grande de quanto certos jogadores ganhavam, de quanto, por exemplo, ele mostrou desconhecimento de quanto o Tiquinho ganhava. O Tiquinho ganha R$ 1.400.000 por mês. Aí ele falou para os conselheiros assim: pô, mas o Daverson queria vir para cá ganhando 1 milhão. O Tiquinho ganha 1.400.000. Ou seja, ele só assinou o contrato. Isso mostra que, isso deduz, né? A gente deduz que ele não leu direito o contrato do Tiquinho. Deixou tudo na mão desse CEO. Deixou tudo na mão do Pedro Martins. A multa do Caixinha, não é que ele não sabia, é que ele assinou. Ele só assinou. Ele falou assim, nessa época que o Santos contratou o Caixinha, o Galo ainda não tinha sido demitido, né? Aí ele mandou o Galo e mais uma pessoa atrás do Quinteiros e mandou o Pedro Martins atrás do Caixinha. E quem fechasse primeiro era o técnico do Santos. Foi isso que ele fez. Foi isso que o presidente fez. Vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas. Vejam como estão as coisas no Santos, com esses bastidores. Como estão, como está bagunçado, como está... O presidente não sabe de nada, o presidente, ele não toma a frente das decisões no clube. Não demitiu o CEO porque o filho dele pediu. Não demitiu o CEO porque o filho dele pediu. Deixou o CEO fazer aquela coletiva horrorosa. E o São Paulo já estava contratado. O São Paulo ia vir. Não veio por causa dessa coletiva. Tudo que eu estou falando aqui é informação. É informação. Não é opinião. É informação. Não veio, o São Paulo não veio por causa dessa coletiva que o Pedro Martins deu. E na hora de demitir o Pedro Martins há poucas semanas atrás, ele não demitiu porque o filho dele pediu para ele não demitir. E teve até membro do comitê de gestão ameaçando sair do conselho gestor, sair do comitê de gestão. Porque, por causa disso, por causa dessa situação aí do Pedro Martins. Então, gente, assim, o Marcelo Teixeira, ele está completamente perdido e não está tomando a frente das coisas no clube. É por isso que a gente está assim. É por isso que a gente está assim. E tem gente que fica indignada com o salário do Neymar. Meu, o Neymar é o menor dos nossos problemas.
é quem vai resolver. É quem pode resolver o nosso problema. É o único que pode resolver o nosso problema, cara. Claro, se o presidente não fizer nada, se ninguém fizer nada, o Neymar é o único que pode resolver os nossos problemas. Então não reclamem do Neymar, não reclamem do salário do Neymar. O Neymar tá na dele, tá treinando lá, tá se recuperando. Deixa o Neymar. O Neymar é solução, não é problema. O problema é quem tá lá dentro fazendo um monte de merda. E problemas são esses jogadores que falham todos os jogos possíveis. Esses caras falham todos os jogos. Aí tem gente que põe a culpa no treinador. Tem gente que fala que o treinador... não podia ter contratado esse cara. Meu, pega os jogos dele, que a gente perdeu, principalmente os jogos que a gente perdeu hoje e contra o Grêmio. Gente, não dá para colocar a culpa no treinador. Não dá, a culpa não é do cara. Se o Luizão falha, se o Luan Pérez falha contra o Grêmio, se o Luizão falha contra o Grêmio, se o Rincon falha hoje, se a gente toma um empate contra o CRB por uma falha do Gil, a culpa não é do treinador. Ele escalou o cara, mas ele não é responsável pelo que o cara faz em campo, pela decisão que o cara toma. Ele não é responsável por isso. Ele é responsável pela escalação do cara. Agora, a decisão individual que o cara toma, ele não pode fazer nada. Ele está fora do campo, ele não está dentro. E perdemos mais um jogo por falha individual, porque tudo começa no Rincon. Tudo começa no Rincon. Na fase que o Santos está, não dá para querer sair jogando. Não dá para querer sair jogando. Meu, na fase que o Santos está, contra o Grêmio, que até peço desculpa para vocês, porque eu não tive tempo de fazer o pós-jogo, nem contra o Ceará, nem contra o Grêmio. Peço até desculpa para vocês. Mas contra o Grêmio, faz a falta. Para a jogada, cara. Para a jogada. Era só o Kevson fazer a falta. Não ia sair nada daquele lance. Era só o Kevson fazer a falta. O cara estava na lateral junto com ele. Era só fazer a falta. Não ia sair aquele lance. Contra o Ceará, o Tiquinho perde um gol cara a cara. Contra o CRB, ao invés do Gil chutar para frente, ele entrega a bola no pé do cara e o cara faz o gol. Hoje é a mesma coisa. O Rincon erra um passe ridículo, ao invés de chutar a bola para frente, o Rincon erra um passe ridículo, com a bola dominada, com a bola no pé dele, dominada, ele erra um passe ridículo e o Santos toma o gol. Fora o jogo contra o Bragantino, né? Que foi aquela vergonha que o Luizão fez no primeiro gol. Jogo contra o Bragantino, outros jogos também. É erro individual, gente. É erro individual. Enquanto não parar com isso, a gente vai continuar se ferrando, tá? A gente vai continuar se ferrando e a nossa situação vai ser horrível ainda por causa dessa sucessão de erros. Começou com o CEO falando merda lá e o São Paulo não querendo vir. Porque se o São Paulo é nosso técnico, a gente estaria com no mínimo 13 pontos. No mínimo. Disso eu tenho certeza. A gente não ia perder jogos por erro individual. A gente não ia. Era pro São Paulo ser o nosso técnico agora. Chegou o Kleber Xavier aí, eu tô apoiando ele, tô torcendo por ele, mas não era para ser ele o técnico. Era pro São Paulo ser o técnico. Mas deixando claro aqui que assim, eu não tô
falando que o Kleber Xavier é ruim, que tem que ser mandado embora. Não, para mim ele tem que ficar até o final. Agora, lá atrás, há 2 meses atrás, mais ou menos, era pro São Paulo ele ser o nosso treinador. Só não foi porque o CEO falou merda na entrevista coletiva. E agora estamos nessa situação. Contratou o Caixinha. É uma sucessão de erros que mesmo o time não sendo ruim no papel, mesmo o time não sendo ruim, por causa dessa sucessão de erros a gente está nessa situação. Então, ou o presidente toma a frente das coisas, ou o presidente resolve trabalhar de fato mesmo, ou a gente vai sofrer até o final do campeonato. Outra coisa, tá na hora do Santos virar SAF, gente. Tá na hora do Santos virar SAF. Que alguém tenha o coração tocado lá dentro, para perceber que o Santos tem que virar SAF. Porque o próprio presidente sempre foi um cara respeitado dentro do Santos, até por quem não até por quem era adversário dele. Até por quem é adversário dele, ele sempre foi respeitado. Ele está manchando uma história que ele construiu dentro do clube. Então, pelo amor de Deus, alguém muda esse estatuto e vendam o Santos para uma SAF. Pelo amor de Deus, é a nossa única solução. Porque já passou trocentos presidentes aí, e o último presidente decente que a gente teve foi o Luiz Álvaro. Que saudade do nosso presidente Luiz Álvaro. Esse trabalhava pelo Santos mesmo e foi um grande presidente. Depois dele foi só ladeira abaixo. Gestão ruim atrás de gestão ruim. Então chega, cara. Acabou, tá? Acabou, tem que virar SAF. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e seu comentário. E vamos começar a rezar, porque a nossa situação é muito ruim, tá? Vamos começar a ter fé e rezar pelo Santos, porque a nossa situação é horrível. Eu acredito que não vai cair, mas a nossa situação é horrorosa, tá? E tamo junto. Vamos estar sempre aqui junto, fazendo os vídeos e apoiando sempre o Santos, tá? Um abraço para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.